Bom, gente, muitíssimo boa noite. Antes de tudo e de qualquer coisa, eu gostaria de desejar que a gente permaneça assim envolvidos nessa atmosfera de paz, de harmonia, de bem-querer, que nos envolve sempre que estamos assim, reunidos e reunidas em torno da doutrina espírita. Que seja mais um momento de reflexões, de aprofundamento nos nossos estudos, nas nossas buscas. Acima de tudo, seja um aprofundamento nesse processo tão longo e duradouro que é o processo do autoconhecimento. A doutrina espírita serve para isso, para nos colocar nessa rota importante, fundamental, indispensável, que é a gente se conhecer profundamente. A noite está reservada para que a gente pense sobre uma questão bastante curiosa. É onde a doutrina espírita dá contribuições para que a gente possa pensar a respeito de possíveis soluções racionais para problemas que dizem respeito à existência. Aqui nós estamos fazendo um recorte, evidentemente, porque essa é uma questão que move pelo menos a história da filosofia desde antes de Cristo. Quem somos nós para em uma hora esgotar isso de maneira plena, completa e integral, até mesmo porque o tempo tem exigido que a gente dê mais tempo a ele, para que ele nos mostre que, na verdade, as soluções ainda precisam de muito discernimento e entendimento de nossa parte para que a gente possa alcançar tudo aquilo que nos pode ser um dia oferecido. Nesse sentido, o recorte, então, que eu estou tentando fazer e apresentar e compartilhar com vocês, acima de tudo, de uma maneira muito humilde, é uma leitura que tenho feito de um livro muito bonito chamado O Porquê da Vida. É um livro de Leon Denis, um dos grandes continuadores da doutrina espírita. É aquele que, a princípio, mais ecoa as vozes da doutrina espírita pelo mundo afora. É aquele que faz inúmeras conferências, fazendo com que a Europa, naquele momento, no século XIX, pense a respeito de questões extremamente relacionadas à nossa condição existencial. E nesse livro, em Um Porquê da Vida, perseguindo essa ideia de encontrar soluções racionais para o problema da existência, ele levanta, a princípio, 3 questões. Tenta entender o sentido da nossa existência, logo o porquê da vida, a partir de 3 princípios. O que somos, de onde viemos e para onde vamos. Para nós que estudamos doutrina espírita, parece ser chover no molhado dizer que nós entendemos e trabalhamos na perspectiva de que nós somos seres tridimensionais. Somos seres que, a princípio, podem ser reduzidos a uma bidimensão, uma dimensão dupla, uma dupla composição, feita de espírito e de matéria. Mas nós que temos estudado a doutrina espírita, temos compreendido a partir de observações e procedimentos científicos que, na verdade, essa junção espírito e matéria se dá por outros tipos de matéria e ligações que estão para além daquilo que nós podemos tocar. Ou mais do que isso, para além daquilo que nós podemos supor, já que as provas experimentais que o próprio Leon Denis apresenta em O Porquê da Vida tem feito com que a gente olhe para a ciência também levando em consideração a dimensão espiritual. Vamos começar então junto com Leon Denis para a gente não se perder muito. E a princípio o que ele nos coloca é: quem de nós, em algum momento da nossa vida, da nossa existência, tomados por atribulações, por ansiedades, palavra minha, tomados por um fluxo muito intenso e muito grande de acontecimentos, nunca perguntou ao universo da seguinte maneira: por que tudo isso? Pergunta essa que, em regra, vem acompanhada de uma segunda, porque na impossibilidade de respondermos de maneira rápida e imediata a essa pergunta, logo duvidamos sobre a existência daquilo que supomos ser a força criadora de tudo. E duvidamos então da existência de um Deus que a gente ainda nem se dedicou a entender e perceber de que maneira ele efetivamente se manifesta entre nós. Leon Denis é um grande observador da natureza. Esse é o grande princípio, o grande diferencial dele em relação à codificação apresentada por Allan Kardec. Essa é a grande contribuição dele, porque ele faz com que a gente busque o exercício da paciência por meio de um procedimento quase que científico. Essa semana eu escutava uma música muito bonita de um compositor brasileiro, muito jovem, que em um dos versos de sua canção diz que a paciência é a ciência da paz.
Eu achei muito bonita essa definição, por uma razão muito simples. Para nós, na doutrina espírita, sentimentos como o da paciência, atributos como o da serenidade, não são coisas vazias que a gente não possa tocar. Muito pelo contrário, são coisas que a gente deve construir devagarinho, de acordo com os acontecimentos que vão comprovando que tudo aquilo faz muito sentido. É assim então que a gente começa a percorrer as palavras de Leon Denis, tentando fazer uma diferenciação proposta por ele mesmo, dizendo para nós que é muito importante que, para compreender a nossa condição existencial, antes de tudo, a gente compreenda esse grande duelo que nos é colocado diante do nosso desafio existencial, que é entender a diferença entre dever e liberdade. De vez em quando a gente se vê muito preso em determinadas situações, diante de outras nos sentimos completamente livres, o suficiente para cometermos determinados equívocos. É começando por aí que Leon Denis então nos apresenta os traços fundamentais de sua reflexão e o porquê da vida. Um livro muito curtinho que dá para ler numa tarde, cheia de ventania como foi a de hoje. E a princípio, o que ele apresenta para nós é uma condição bastante interessante. É que ainda que nós queiramos reivindicar uma experiência de total liberdade, em muitos momentos nós estamos submetidos a determinadas situações que fazem com que a gente tenha que proceder de uma maneira ou de outra. Logo, a nossa liberdade ou a experiência de liberdade que nós poderemos colocar em prática está condicionada a determinadas condições e organizações que muitas vezes se dão de natureza sociocultural. Sim, nós estamos dentro de determinados contextos e por mais que você queira dizer que não quer fazer parte dele, as circunstâncias de vida, as circunstâncias biográficas, as circunstâncias socioculturais te impedem de fugir completamente daquilo, fazendo com que você enfrente esses fantasmas que por vezes te assustam. Um exemplo máximo disso parece que é um exemplo muito comum entre todos nós. É o ambiente familiar. Não adianta muito fugir de determinadas situações. Por mais que haja antipatias, haja desentendimentos, há um laço muito forte e profundo entre você e aquele com quem você tem determinadas e eventuais antipatias. São os seus laços familiares que estão relacionados à sua condição existencial. São os laços sanguíneos. Os genes que você carrega são genes que te foram dados por meio de uma passagem de herança que você herda. Indiscutivelmente, ainda que você não queira se relacionar com esses indivíduos que te forneceram essa matéria fundamental para que a sua vida existisse, de alguma maneira vocês estarão ligados, nem que seja naquele velho ditado que nós costumamos usar entre nós: é cara do um, focinho do outro. Ainda que queiramos fugir do nosso dever, a nossa liberdade está condicionada a determinadas experiências que fazem com que a gente então enfrente essas situações e não corra delas, ao contrário do que possamos imaginar. É por correr demais dos desafios que são necessários para o nosso processo evolutivo que nós temos então adquirido determinadas questões que nós estamos somatizando e estamos transformando em adoecimento. É por não querer encarar os nossos deveres, é por não se preparar para encarar esses deveres que nós temos deslizado na nossa caminhada, que nós temos saído dos nossos trilhos. O grande desafio está posto, e a palavra é desafio mesmo, porque tudo isso que temos diante de nós serve para uma coisa muito fundamental, segundo Leon Denis, para o nosso aperfeiçoamento pessoal. Mas mais do que isso, para o nosso aperfeiçoamento intelectual, e para a doutrina espírita nada é muito superficial, como já sabemos. E nesse sentido, entender o nosso processo evolutivo intelectualmente significa encontrar artefatos e estratégias para enfrentar as situações que nos incomodam. E cá para nós, tem coisa mais interessante do que você desenvolver a sua criatividade para sanar problemas que são de natureza afetiva e emocional? Eu acho isso muito interessante particularmente e acho a mais desafiadora de todas. Lido com muitos problemas que dizem respeito às questões relacionadas ao trabalho, tenho que ser criativo como o mundo me exige a todo instante. Mas o mais difícil é ser criativo nos momentos de descanso para poder reatar laços que por alguma razão foram perdidos. Ser criativos é um exercício que a vida nos exige a todo instante e a todo momento. Porque encontrar soluções para lidar com as situações que nos afligem significa, acima de tudo, desenvolver e colocar as nossas potencialidades a todo vapor.
a serviço de uma constituição da paz no mundo. Parece que começa a ficar mais claro que, de fato, a paciência é a ciência da paz. Toda ciência é construída a partir de acertos e de erros. Haveremos de concordar, né? Um laboratório é um lugar onde erros acontecem, para que os acertos sejam possíveis. Leon Denis se vale dessa metáfora, então, para trazer para nós a ideia de que a vida é um grande laboratório. E como nós erramos até chegar a uma definição interessante, né? Como nós nos equivocamos até chegar numa solução que seja, no mínimo, coerente e pertinente com a manutenção da vida na Terra. Porque se nós estamos levando em consideração que a paz é uma coisa que começa dentro da nossa casa, haveremos de concordar que a todo instante nós estamos fornecendo para o mundo elementos para que a paz se dê ou não. É dessa maneira que Leon Denis, então, continua pensando, nos falando que o porquê da vida deve ser levado em consideração a partir da nossa observação atenta, porque se nós, enquanto núcleos individuais, colaboramos para a construção dessa harmonia, haveremos de imaginar que, de maneira tranquila e serena, nós conseguiremos observar e perceber a harmonia do universo, que, ao contrário do que possamos imaginar, nos cerca e nos envolve a todo momento e a todo instante. Falei para vocês que Leon Denis era um observador da natureza, né? Vou dizer para vocês como é que ele faz, se é que alguém ainda não conhece essa belezura que é a obra dele. Ele dirá para nós uma coisa muito interessante, que nos momentos de atribulação, de dificuldade, que você achar que o seu mundo está de cabeça para baixo, silencia-te e olha para o céu. E perceba que cada astro daquele que você consegue observar a olho nu está em harmonia com o nosso planeta. Porque o simples fato de ele, naquele momento, não sair do lugar dele e vir na minha direção, na direção do planeta Terra, significa que esse mundo, esse planeta, esse universo, tem um procedimento harmônico que nós ainda não conseguimos compreender, tocar e alcançar na sua plena potencialidade. É muita coisa para a gente ainda querer compreender e duvidar da existência daquilo que nós julgamos ser a criação. Leon Denis coloca de uma forma bastante prudente e humilde diante da grandeza daquilo que nós chamamos Deus. E diz uma coisa muito bonita para nós, que é libertadora. Nós chamamos de Deus uma coisa que as nossas palavras ainda não conseguem descrever de outra maneira. Olha que coisa libertadora. Deus não pode ter essa forma de seres humanos, como vocês estão querendo, em muitos momentos da história, atribuir a essa força, a essa criação, a essa inteligência suprema, para antecipar o tema da palestra de domingo que vem, imperdível, com Kleber Flores. Porque pensar Deus significa pensar não só no foco da existência de tudo isso, significa pensar também na direção de tudo isso. Porque para a doutrina espírita, Deus é uma fonte de onde emana a criação, mas acima de tudo, é um ponto de chegada de tudo aquilo que nós fazemos aqui. Em outras palavras, o que nós estamos querendo dizer, com a ajuda de Leon Denis, fomos criados a partir de uma inteligência suprema que nós ainda não conseguimos alcançar na sua plenitude, e é para ela que nós retornaremos e voltaremos. Nascemos do mesmo lugar e retornaremos ao mesmo lugar. É bonito revisar a Escritura assim, gente. Do pó viemos e ao pó retornaremos. É nesse sentido, é com essa postura, é com esse artefato e com essas ferramentas que nós devemos revisitar, então, os procedimentos de natureza religiosa. E por isso mesmo, olha que interessante, o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo faz uma revisão de uma coisa muito interessante que diz uma passagem que está no capítulo 18 do livro de João. Mais especificamente, nos versículos 36 e 37. Lembram daquela passagem quando Jesus responde a Pilatos dizendo, quando ele insistentemente pergunta, vem cá, palavras minhas num bom sotaque baiano, você é rei, o Senhor é rei, tu és rei, como a nossa tradução está. E Jesus responde para ele, se você está dizendo. Pilatos, não satisfeito, continua perguntando. E Jesus continua respondendo com a mesma objetividade, tranquilidade, serenidade e paciência que lhe é peculiar. Respondendo que se ele o quiser chamar daquela maneira, que ele ficasse à vontade, mas que ele tivesse uma certeza muito clara na cabeça dele, que se o reino dele existisse efetivamente, esse reino não seria desse mundo. Não seria com esses instrumentos, com esses procedimentos, com essa organização social que o mundo está impondo.
Porque realeza, ainda mais a que emana de Jesus, não é dessas que é disputada na unha grande, para ver quem tem mais poder e momentaneamente manda nos outros. Rei não significaria isso, então, para a doutrina espírita. Rei significa dizer que são pessoas dotadas de um saber diante de determinadas ideias, que, olha que coisa bonita, prevalecem mesmo depois da morte. Os verdadeiros reis não são donos de tronos. Os verdadeiros reis não são donos de riquezas. Os verdadeiros reis não são donos de potentados. Os verdadeiros reis não são donos de castelos. Não são donos de construções. Não são donos de ideias. Não são donos. Muito pelo contrário. Eles compartilham tudo aquilo que têm. E por isso que a resposta de Jesus para Pilatos é dessa natureza. Eu vim aqui para experimentar a verdade a partir do meu testemunho. Eu mesmo vim sentir na pele e caminhar por aqui para tentar dizer como é que é, em vez de usar palavras. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos então no desdobramento disso à luz da doutrina espírita, que é propor que a gente pense isso como uma prática libertária, não aprisionadora. A liberdade vos libertará. Jesus disse assim para nós. A busca da verdade, então, seria um elemento a ser considerado na nossa investigação a respeito do porquê da vida. Porque pensar no sentido da vida dessa perspectiva significa, como a própria doutrina espírita nos propõe, mudar o nosso ponto de vista para observar o sentido da existência. Porque se nós estamos observando o sentido da vida, o porquê da vida, pela perspectiva material, a resposta vai ser imediata, muito simples, rápida. E olha só, a gente pode ir muito mais além do que isso. Porque se nós somos, na verdade, só um monte de gente correndo para ver quem tem mais, nossa, a vida realmente é chata e vocês têm toda a razão de se desentenderem como estão se desentendendo. Se estamos entendendo a vida como um jogo, uma disputa para ver quem desenvolve mais a sua inteligência para ter mais, bom, você tem razão. É isso mesmo. E o máximo que vocês chegarão é nisso que vocês chegarão. A sociedade que mais sofre de depressão na história. A que mais enfrenta os problemas que são de natureza emocional. As que mais têm acesso à possibilidade do afeto e aquela que menos experimenta em profundidade a sua potencialidade afetiva. É essa a conclusão que você quer chegar? É como se a doutrina espírita nos perguntasse e dissesse para nós, então, na terceira parte desse segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que não, que nós podemos muito mais. Podemos principalmente mudar a perspectiva sobre a qual nós olhamos e contemplamos tudo isso. E a contemplação que ela nos convida a fazer, gente, diz respeito a uma coisa que já está embutida lá atrás naquela tricotomia inicial. Lembram só como é que era que a gente falava? Quem somos, o que somos, de onde viemos e para onde vamos. O porquê da vida sempre implica uma perspectiva de vida futura. A vida futura é a segunda parte desse mesmo capítulo. E diz para nós que sim, que nós devemos caminhar como viajantes, que saem de um ponto com a intenção de chegar num outro ponto. Todas as experiências que nós enfrentamos e conhecemos ao longo do tempo, de pessoas que partiram à deriva, sofreram problemas porque, por vezes, se perderam no meio do caminho. Viajante nenhum sai de casa sem saber onde quer chegar. Ou até sai, de vez em quando até tem determinadas descobertas. Mas ninguém faz disso a sua existência. Ninguém faz isso a sua condição dinâmica existencial. Procedemos de uma maneira muito mais objetiva, construtiva e logo auto-engrandecedora, vou usar dessa forma, quando nós saímos de um determinado lugar e chegamos a outro determinado lugar. E olha que coisa interessante. Sempre que viajamos, haveremos de encontrar alguma adversidade, algum probleminha no meio do caminho. Nem que seja um pneuzinho que fura no meio do caminho, você tem que trocar pela primeira vez, como eu alguma vez tive que fazer na vida. Nem me lembro exatamente como é, mas o que é mais interessante é que na segunda vez que precisei trocar, já fiz isso com muito mais destreza. Já fiz isso com muito menos lamentação, muito queixa, que é muito natural de pessoas inexperientes. Estão conseguindo fazer a associação, né? Estamos reclamando demais porque nós somos viajantes muito inexperientes. Que estão tendo que trocar pneuzinhos pela primeira vez, estão tendo que lidar com determinadas situações por primeira vez, estão tendo que enfrentar determinadas intempéries pela primeira vez. Não é segredo nenhum para quem já vem lendo a doutrina espírita. Leon Denis dirá para nós que nós somos pessoas, espíritos que estão na sua infância,
Olha só, ainda estamos descobrindo a nossa racionalidade plena. Ainda estamos conseguindo conversar, tentando conseguir conversar diante das nossas diferenças de entendimento a respeito das coisas da vida. Ainda estamos discutindo para ver se a gente concorda ou não com o armamento. É como se a gente desse razão a tudo que Leon Denis está dizendo para nós. Olha só, é claro que sim, que vocês estão na infância da sua evolução. É claro que sim, que vocês ainda estão aprendendo a caminhar. É claro que sim. Porque tem uma coisa que tem que ser levada em consideração, e aí não dá mais para ficar com o Leon Denis, a gente vai ter que dar um pulo lá na frente, já com a Joana de Ângeles. Num livro muito bonito, que é o 12º livro da série psicológica, que se chama Triunfo Pessoal. Nesse livro, Joana de Ângeles, revisando inúmeros tratados e princípios de uma psicologia que acontece dentro do ambiente acadêmico, ela faz um esforço incrível, admirável, fraterno, para nos ajudar a entender de que maneira essa psicologia espírita faz uma junção desses entendimentos de uma dinâmica de vida futura, de entendimento de uma vida espiritual, com tudo isso que a ciência humana tem conquistado ao longo do tempo. É ali que ela revisa teses, como as teses freudianas e junguianas, e inúmeras outras que estão ao nosso serviço, mostrando para nós que há sim a possibilidade de pensar de maneira racional a respeito da nossa existência e do porquê da vida, bastando que a gente arregace as mangas e se dê ao trabalho de trabalhar, tentando entender e refletir sobre tudo isso que está diante de nós. E o que ela dirá ali é muito surpreendente. Ela dirá uma coisa muito curiosa, nos apresentando a ideia de que a evolução molecular, o desenvolvimento molecular, ele está condicionado a um supremo, a um psiquismo supremo. É essa a expressão que ela utiliza nesse livro. É essa a expressão que ela utiliza num dos capítulos bonitos desse livro, que se chama Enfrentamentos. É o 5º capítulo do livro. E nesse capítulo ela fala sobre algumas coisas que são bastante interessantes. A primeira delas é falar sobre aquilo que ela chama de conscientização dos arquétipos primordiais. Aqui ela está revisando ideias junguianas, de Carl Gustav Jung, um dos discípulos, como a história costuma dizer, de Sigmund Freud. Ambos psicanalistas, psiquiatras suíços e que deixaram um legado muito importante para a gente que está aqui agora falando sobre doutrina espírita, poder pensar e continuar no nosso processo evolutivo, de entendimento, de desenvolvimento da nossa inteligência, acima de tudo. E nesse livro ela fala uma coisa muito interessante, que nós estamos ainda nos equivocando por uma razão bastante interessante, bastante curiosa e singular. É que nós, enquanto seres que duram no tempo, que atravessam o tempo, que passam por diversas encarnações, por diversas experiências existenciais, nós naturalmente carregamos determinadas marcas que voltam a se manifestar em nós a partir daquilo que ela está chamando de um instinto primitivo. É assim, né, gente? Tem hora que a gente reage, que a gente parece bicho. A gente não para e não reflete, não. A gente simplesmente tenta devolver o outro lado da moeda, que é um outro lado extremamente violento e grotesco. Fala a verdade. Não precisa falar para ninguém, não. É um exercício de autoobservação. Tem horas que a gente reage e quando passa um tempo você nem acredita que você reagiu dessa maneira. Tamanho o ímpeto, tamanha a intensidade impetuosa disso. Joana de Ângeles simplifica as coisas para a gente, viu? É muito difícil mesmo, porque a gente ainda está em vias de entender, de conhecer isso. Precisaríamos de tempo, imagine, para dialogar com o psiquismo superior, para tratar e trocar em miúdos questões como consciência e inconsciência. É claro que nós precisaremos de tempo, se a gente ainda não entendeu nem o que significam os nossos sonhos plenamente, como é que a gente quer entender e compreender o inconsciente em sua plenitude? É claro que não. Mas o que ela faz é tentar simplificar para nós uma coisa que é bastante interessante. Ela dá o exemplo de uma vespa caçadora, de uma vespa que ela chama de vespa cavadora. É uma amorfila. É um tipo de vespa que traduz uma postura, um comportamento. Vou humanizar o comportamento da vespa, viu? Vou usar termos humanos. Mas só para dizer para vocês a maneira como ela está dizendo isso. E ela diz então que as amorfilas têm uma característica muito comum entre algumas espécies de vespas. Elas têm uma característica muito interessante. Na hora de cuidar de sua prole, antes de efetivamente colocar os ovos, ela começa então a lidar com um processo de escavação, encontra um lugar e começa durante uma semana antes fazer uma escavação. Faz uma escavação em algum lugar, coloca um pedaço de grão de terra, de barro, uma coisa que sirva para tapar aquele buraco.
Ela sai na natureza em busca de uma larva viva, ela anestesia essa larva, carrega essa larva, tira o pedaço do barro que ela colocou na entrada da escavação, deposita a larva ali e depois depõe os seus ovos. E depois ela pega de novo o mesmo pedaço do barro que ela utilizara e cobre de novo para que a vida aconteça. Olha que coisa interessante da natureza. A vespa, instintivamente, repete isso o tempo todo e tem uma convicção. Ela sempre repete porque ela sabe que a vida vai se dar. E ela vai se dar da seguinte maneira, lindamente, que parece um milagre. Ela deposita uma larva viva, um inseto vivo, um bicho vivo, porque ela sabe que os seus filhotes, vou usar esses termos assim, as suas crias poderão se alimentar e deverão se alimentar de carne viva, porque se a carne for de animais e de insetos mortos, as suas crias não sobrevivem. Ela está chamando a nossa atenção para uma coisa muito interessante, que a prática instintiva é uma coisa que se repete ao longo do tempo, e pela repetição ela vira uma convicção que é quase automática. Evidentemente que ela não está nos aproximando de uma vespa, ela está nos aproximando da qualidade instintiva e dizendo para nós que no final das contas nós estamos procedendo diante da vida como se nós fôssemos vespas. Nós nos atemos a determinadas posturas e procedimentos que por vezes funcionam quase que como muletas, nós sempre repetimos e agimos da mesma maneira diante de determinadas coisas e nos esquecemos de que pensar é a qualidade mais fundamental que diferencia o ser humano de todas as outras coisas que estão na natureza. A capacidade de desenvolver a sua inteligência é aquilo que nos diferencia de tudo aquilo que você queira comparar com o ser humano. Ainda que falemos sobre todas essas outras coisas, não encontraremos uma aproximação possível no sentido de igualar a nossa inteligência com nenhuma outra inteligência. A nossa inteligência tem sido um fator elementar na constituição, na manutenção, no funcionamento do planeta Terra, para o bem ou para o mal. Porque aí Joana de Ângeles, na segunda parte desse capítulo, vai chamar a atenção da gente para uma outra coisa, que diz respeito às lutas, aos enfrentamentos que nós devemos proceder diante dessas coisas que são de natureza instintiva e que teoricamente nos parecem muito primordiais. Você não abre mão de determinadas posturas que o inconsciente coletivo, se manifestando de uma maneira social como nós temos visto, não é assim? Você está em dúvida, está inseguro de como age. Se a maioria faz, olha lá você, repetindo o velho eu e seguindo o grande maior número. E vai pela quantidade de pessoas, não vai pela convicção que você construiu diante da coisa. Joana de Ângeles usa esse entendimento, gente, para chamar a nossa atenção, então, para o fato de que o nosso comportamento ele está sendo conduzido e induzido por uma fragilidade nossa. Isso para não dizer por preguiça, viu? Porque o que ela está querendo dizer para nós é que se nós temos a capacidade de pensar, de controlar os nossos pensamentos, de direcionar os nossos pensamentos, nós temos a possibilidade, a capacidade e a oportunidade de, acima de tudo, mobilizar essa força inteligente que temos, que somos, para canalizar os procedimentos que nos levarão a uma mudança de postura. E aí nos chama a atenção, arrematando esse capítulo de uma maneira muito bonita. Ela não usa futuro, ela não usa dias por vindouros, ela não usa nenhuma dessas expressões. Ela intitula a terceira parte de uma maneira belíssima. O vir a ser. Olha que coisa bonita. O vir a ser é quase que um alento para todos nós que estamos caminhando. Estamos vindo a ser. Estamos sendo, estamos nos transformando sempre a cada dia, de uma maneira evolutiva e progressiva, sempre numa outra coisa. E o esforço que temos que fazer, então, nesse sentido, é de que esse processo evolutivo se dê cada vez mais intensamente, mais bruscamente. Que a gente não perca tempo para dizer, como Leon Denis diz, perdendo tempo com florezinhas coloridas no caminho que por vezes não te levam a lugar nenhum. Não que você deixe de cultivar e adorar as florezinhas coloridas que trazem tanta alegria para nós, mas que a sua contemplação vazia não seja o objetivo fundamental e final da sua caminhada. Que você estabeleça então como metas a busca por aquilo que ele está chamando de alvos sublimes, de alvos que nós temos a alcançar e a atingir a todo instante, de alvos que façam com que a gente transforme a nossa vida numa grande caminhada de busca objetiva em nome da existência. Aqui nós estamos então dialogando com uma outra escola de psicologia,
que tem ganhado cada vez mais força, especialmente nos Estados Unidos. A partir de um determinado momento, a gente começa a ver a importância que ganha o sentido existencial enquanto elemento fundamental para uma psicoterapia. Aqui eu estou falando especificamente de um trabalho de um psicólogo, pontualmente. Estou falando de Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, um psicólogo que viveu uma experiência bastante interessante. Ele mesmo, enquanto homem de medicina, esteve num campo de concentração. Esteve num dos campos de concentração de Auschwitz, uma das experiências mais violentas da humanidade. O relato desse homem de ciência é uma coisa, no mínimo, inspiradora para a gente pensar o quanto caminhar à deriva pode ser uma problemática para a nossa existência. E o que ele diz nesse livro, gente, é relatar para nós não os detalhes sórdidos que a gente já está, infelizmente, acostumados a saber como é que aconteceram. Relata, sim, a chegada de inúmeros judeus aos campos de concentração em direção às câmaras de gás, pessoas que pela simples razão, pelo simples fato de existirem, eram levados à morte. E que ali passavam por filtros extremamente violentos e animalescos. Aqueles que não tinham boas condições físicas, me desculpem, eles eram naturalmente selecionados e descartados da dinâmica social porque não tinham força para trabalhar. E eram os primeiros a serem escolhidos e levados na direção das câmaras mortais de gás. Viktor Frankl é um dos sobreviventes, não só do Holocausto. Ele é um dos sobreviventes da sua família, porque sua esposa, seus 2 irmãos e até filhos ficaram no meio do caminho e não tiveram a mesma sorte, se quisermos pensar do ponto de vista material, como ele tivera. E pôde contar para nós de que maneira isso acontecia e era executado de uma perspectiva que interessa muito a nós no que diz respeito ao que nós estamos falando, que é verificar e averiguar o modo como se davam esses procedimentos no campo de concentração à luz dos aspectos psicológicos. Por que tantos sucumbiram sem que, antes que fossem levados para a câmara de gás, eles sucumbissem materialmente? Por que nenhum deles, às vezes, precisavam sofrer açoites até o final para sucumbir diante da vida? Por que alguns não suportavam isso e, ao mesmo tempo, por que outros, como ele, conseguiam suportar? E a grande pergunta que move esse homem, gente, olha que coisa interessante, é tentar entender de que maneira é possível buscar sentido na vida que está fadada ao fim violento. Pode até não parecer, mas a vida exige de nós essa postura, já que nós estamos tão assombrados com tanta violência que nos cerca, com tantas imposições equivocadas de natureza política, de natureza existencial, de natureza social. Se nós temos medo de sair de casa, se nós estamos assustados com o simples fato de querer usufruir dos bens materiais que nós nos esforçamos tanto para conseguir. Como encontrar sentido em meio a isso, que muitos têm chamado de uma verdadeira selva? Como encontrar sentido diante dessa avassaladora imposição de posturas e de procedimentos diante da vida? Como encontrar sentido diante de uma vida que parece impor a nós a ideia de que só é possível ter vida se você tem? É disso que Em Busca de Sentido está então falando, dando bases para a criação daquilo que a psicologia chamaria de logoterapia. Um procedimento em que os pacientes, as pessoas que estão sendo submetidas a esse procedimento psicoterapêutico, são convidadas a reencontrar as suas potencialidades existenciais. Ou mais do que isso, encontrar o sentido de suas vidas. Que a doutrina espírita está então, gente, tentando nos trazer e nos provocar, mas acima de tudo nos inspirar, é tentar recobrar os verdadeiros sentidos que nós traçamos para as nossas vidas e nossas existências, dando as regras do jogo. Se você está se dedicando muito ao acúmulo, parece que o caminho não é bem por aí. A não ser que o acúmulo esteja relacionado à multiplicação. Porque para a doutrina espírita, sim, as condições diferentes materiais em que nós estamos diz respeito também ao sentido das nossas vidas.
Se nós temos muito, é muito natural que nós temos muito mais possibilidade de alcançar o conhecimento, de deter o conhecimento e, mais do que isso, de dominar as coisas, as ferramentas, os instrumentos e, mais do que isso ainda, olha como vai criando dificuldade para nós que temos, de criar circunstâncias e estratégias para compartilhar essas informações. Porque sim, a coisa que mais liberta alguém é o conhecimento. É nesse tom, então, que a doutrina espírita está nos oferecendo esses dois lados da nossa existência material. Por um lado, dizendo que sim, se por um lado nós temos tanta coisa e temos tanta possibilidade e potencialidade para compartilhar o que nós temos, por outro lado, aqueles que não têm uma possibilidade de experimentar uma outra coisa que talvez aqueles que têm demais não tenham precisado muito. Mais um exemplo de Joana de Ângeles. Ela nos lembra uma coisa muito interessante, nos dando agora o exemplo dos pássaros. Ela dirá para nós que os pássaros, nos momentos de mais enfrentamento das intempéries, das dificuldades, ideia inclusive repetida em alguma medida, só que antes de Joana de Ângeles, por Leon Denis, nos dizendo que diante de um cenário congelado de neve, diante da impossibilidade de voar por todos os lados, os pássaros que naquele momento estão destituídos de todas as coisas porque não podem ter acesso à natureza, eles fazem um exercício mútuo de aquecimento e se juntam diante de um determinado abrigo para que eles possam sentir o calor uns dos outros, até se mantendo vivos, melhor dizendo, até que tenham novamente condições naturais para poder ir em busca de seus alimentos e de outras moradas. Olha que coisa interessante que o Leon Denis está dizendo para nós aqui. Ele está querendo dizer uma coisa muito interessante, é que seja na fartura ou seja na falta, nós temos sempre a possibilidade de tirar um princípio inteligente de todos os acontecimentos. Parece simples e cômodo dizer isso, e parece mesmo, né? De alguém que tem todas as coisas, que tem todas as refeições, dizer que sim, que uma situação de miséria precisa ser enfrentada e encarada com dignidade. Quem sou eu para dizer isso? Mas quem sou eu diante disso para entender que sim, que tenho um pouco que seja de fazer um esforço no sentido de conversar com essas pessoas no mínimo, porque conversar significa oferecer também ferramentas para enfrentar determinadas situações. O mundo é bastante interessante, né, gente? A gente vendo de perto parece uma coisa, quando a gente se afasta parece uma outra, porque o exercício de observação da vida sempre nos coloca diante disso, antes de observar a história do outro, o caso do outro, a situação, o contexto do outro. A gente se observa, porque você tem que ouvir muito bem que voz é essa que brota de seu interior. A doutrina espírita está nos convidando, então, para pensar na complexidade da vida a partir da transformação dos sentidos que nós damos a ela. A partir do entendimento, da construção, do entendimento e da ressignificação de velhos princípios. De princípios como aquele que diz para nós que nós só podemos compartilhar como nós temos em abundância. Não dá para ser só assim. Às vezes nós não temos o suficiente para suprir a falta de alguém do ponto de vista material, mas nos esquecendo de que uma simples conversa com alguém pode salvá-la de um profundo abismo. Às vezes colocamos a nossa prática de caridade sempre como um elemento material antes de tudo e de qualquer coisa, e nos achamos impotentes quando não podemos ajudar alguém do ponto de vista material, nos esquecendo de que na falta da matéria a nossa companhia amiga pode muito encorajar alguém, porque por vezes nos aproximamos de alguém oferecendo e estendendo a mão para dar-lhes um pouco de comida, quando na verdade uma conversa já teria ajudado e muito. Outro dia, conversando sobre um tema parecido com esse, falando de inconsciência e de consciência, numa casa amiga, onde eu sempre vou a convite, como estou aqui hoje, aconteceu uma situação bastante interessante. Essa casa fica num dos bairros que, do ponto de vista material, é um dos mais pobres da nossa cidade. E eu cheguei mais uma vez, como de costume, para falar para as pessoas, e naquele dia estava marcado para 7 horas, dando os 10 para 7, não tinha ninguém sentado. Eu falei, daqui a pouco as pessoas chegam, vou me acalmar um pouco enquanto todo mundo chega, então. Vou me acalmar nesse dia atribulado, né? Que a gente é levado por uma ansiedade, um fluxo que parece que descontrola a gente. A gente se esquece da paz que mora dentro da gente. E aí, esperei mais 5 minutos, não apareceu ninguém, tinha 7 crianças no jardim. Eu falei, ô pessoal, daqui a pouco deve estar chegando.
Faltou 3 minutos, não chegou ninguém. 2 crianças foram embora, ficaram só 5 no pátio. Eu falei, ué, será que pela primeira vez eu vou num lugar e não vai ter a palestra? Fiquei pensando. 2 minutos, mais 2 crianças foram embora, ficaram 3 no jardim. Eu falei, ué, meu Deus, está diminuindo. Aí daqui a pouco deu a hora de começar a palestra. O meu amigo que me convidou falou, vamos dar início ao trabalho. Eu falei, meu Deus, essa vai ser a primeira vez. Uma palestra só para o meu amigo, vai ser um estudo particular. Começamos então a fazer a prece e as 2 crianças que estavam no jardim entraram. Eu falei, meu Deus, eu vou falar sobre Joana de Ângeles, sobre os termos da psicologia para essas 2 crianças. Meu Deus, o que eu vou fazer? Não sabia por onde começar, imagina, não sou um psicopedagogo, não trabalho com ensino com crianças, não estou acostumado porque eu não domino as ferramentas. Fui ficando apreensivo, nervoso, frio na barriga e mãos suadas. Nosso amigo começou a fazer a prece, eu falei, meu Deus, vai acontecer mesmo. Quando ele terminou de fazer a prece, ele falou, vou passar a palavra para o meu amigo Rogério. Eu falei, agora eu não sei realmente o que eu vou fazer. E essas 2 crianças então olharam com aqueles olhos para mim, com aquela vitalidade, 2 crianças que estão interessadas em tudo, menos em consciência e inconsciência. E falou, e aí, tio? Eu falei, e aí? Me lembrei então de uma coisa que era fundamental para o entendimento da consciência e da inconsciência, que era tentar entender a manifestação da inconsciência por meio dos sonhos. Falei, meu Deus, me perdoa pela minha limitação, a única coisa que eu sei fazer aqui é perguntar para eles com o que vocês sonharam. O primeiro respondeu, tio, eu nunca sonhei. Eu falei, meu Deus, eu nunca sonhei. Eu falei, eu tenho um segundo, tenho uma expectativa, uma esperança. Ele falou assim, tio, engraçado, eu também nunca sonhei. Eu falei, acabou a palestra. Até que uma terceira menina já entrou na porta, com aquela vitalidade feminina maravilhosa, né? Falou, tio, eu estava escutando o senhor falando, eu sonhei com uma coisa outro dia. Eu falei, meu Deus, pelo menos 5 minutos de conversa vai ter. Essa menina não parou mais de falar e me contou o primeiro sonho. Era um sonho sobre uma situação de violência. Era um sonho que, dizia ela estava tratada como uma refém numa situação violenta. E ali a gente tentou conversar, evidentemente, com todo o cuidado do mundo, porque eu não sou psicoterapeuta. Eu sou um humilde trabalhador de divulgação de doutrina espírita que está tentando com muita dificuldade compreender coisas que ainda estão muito longe do que eu posso compreender. E depois que ela me contou, a gente tentou entender se havia uma associação com situações que ela tinha vivenciado. Ela me disse que não, e ela mesma se sentiu insatisfeita com a continuidade daquela conversa e me disse assim, tio, agora eu sonhei um outro e foi muito legal. Eu falei, vamos embora. Eu sonhei que estava chovendo dinheiro, tio. Eu falei, sonhou que estava caindo dinheiro do céu. Ela tio. Tio, mas eu queria tanto que isso acontecesse. Porque, tio, o que eu mais queria era ser rica para poder ajudar as pessoas. Esse bairro sofre de uma questão social que é bastante curiosa e que nos faz pensar muito. É uma casa especialmente frequentada por mulheres com suas crianças, por seus filhos e filhas. Porque há um elemento muito fundamental e forte do ponto de vista social nesse bairro. O índice de alcoolismo ele é bastante intenso, é muito alto entre homens e entre mulheres. Mas em meio a tudo isso, a esse eventual equilíbrio, há uma predominância de alcoolismo entre os homens. E as mulheres às vezes vão porque às vezes precisam segurar a barra em casa diante de tudo que vocês podem imaginar em relação ao alcoolismo. Mas o que mais me chamou a atenção foi entender essa menina e conversar com ela dessa perspectiva do despertar da consciência espiritual em busca do sentido da vida, a partir daquilo que pode ser a ressignificação dos velhos entendimentos que nós temos a respeito da vida. E conversando, ainda que a nossa falta de habilidade nos fizesse chegar até onde ela poderia chegar, nós chegamos a um entendimento bastante interessante com a concordância dela. De que às vezes para nós ajudarmos alguém, a gente efetivamente não precisava ter tanta coisa. De que essa alegoria que por vezes nos toma nos sonhos, que diz respeito à abundância, às vezes é muito mais um arquétipo que se repete, que se manifesta entre nós, em forma de uma postura replicada no inconsciente coletivo, porque a nossa sociedade diz que são os mais ricos que têm que compartilhar as coisas todas com as pessoas, que nós acabamos nos deixando levar então por uma inércia que nos toma e que nos assalta. Isso não significa dizer que nós temos que bater palmas e louvar esses potentados que são de natureza material, muito pelo contrário. Em vez de nos colocarmos, como a nossa mensagem lida por nosso amigo aqui dizia,
Não nos colocarmos enquanto julgadores diante dessa postura, mas nos entendermos enquanto seres potenciais que podem encontrar na fraternidade, no afeto e na aproximação um sentido importante para a nossa existência e para a nossa vida. Porque cá para nós, hein? Compartilhar aquilo que você conquista do ponto de vista do conhecimento, talvez por isso mesmo eu tenha escolhido ser professor na vida. Eu acho que está distante de muitas outras coisas no que diz respeito ao sentido da vida. E aqui não significa dizer que só professores fazem coisas nobres. Muito longe disso. Porque de imaginar que tem tanta gente que faz as tarefas completamente distantes da docência e que nos seus momentos de folga, de descanso, de eventual lazer, se dedicam à partilha daquilo que tem e que é muito mais libertador do que aquilo que possui. A doutrina espírita, então, gente, está nos convidando a encontrar o sentido da nossa vida à luz de inúmeras coisas que estão ao nosso serviço. Porque caridade não é uma coisa que se manifesta, como a própria doutrina já diria para nós, apenas sob a faceta dessa caridade que é material, já que a indulgência, que seria um procedimento de perdão, de compreensão em relação a tudo aquilo que nos fazem como uma das maiores formas de caridade, me parece que nós temos aí a chave, a princípio, do problema existencial que temos diante de nós. Porque se nós nos colocamos diante da vida com a postura da compreensão, nós estamos certamente nos colocando diante da vida com as chaves e com os elementos e recursos da fraternidade. Porque, claro, voltamos ao nosso princípio inteligente. Se nós estamos numa casa comum, se a força criadora é comum, se o objetivo que nós estamos almejando lá na frente, enquanto seres que estão no processo evolutivo, é comum, é claro que nos aproximar uns dos outros e compartilhar aquilo que sabemos de maneira pacífica é muito mais inteligente e pertinente do que tudo aquilo que nós temos feito. Parece uma contradição. A gente está na vida, numa casa comum, em que todo mundo nasceu, tem a mesma composição fisiológica, ainda que não esteja diante do mesmo arranjo organizacional do ponto de vista genético, mas somos feitos da mesma matéria e nós procedemos como se nós fôssemos estranhos. Imagina só o que aconteceu com os judeus e o que aconteceu com inúmeros povos que foram escravizados ao longo do tempo. O que tem acontecido na nossa sociedade, que faz distinções a partir de coisas como corpo, como forma, como aquilo que se tem, o modo como se apresenta. Em outros termos, o que a Joana de Ângeles está apresentando para nós é exatamente isso nesse livro maravilhoso. É que nós façamos um esforço no sentido de compreender quais são os artefatos que nos fazem encontrar o nosso sentido existencial, mas mais do que isso, rompendo com todos esses impositivos que são de natureza social, substituindo o que ela chama de persona por aquilo que ela chama de self. É assim que ela chama. Dizendo para nós que a nossa sociedade naturalmente é egóica, ela traz essas heranças todas que ao longo do tempo a gente vem repetindo e que se manifesta por uma exigência social por meio da persona, o que seria uma contradição, já que a persona seria o contraposto da nossa profundidade essencial. Somos muito mais self, é nesse sentido que deveríamos então caminhar. Caminhar no sentido do luminoso, caminhar no sentido do angelical, sem se render a essas seduções de natureza simbólica. Por que não? A condição angelical que nós almejamos enquanto espíritos está muito longe dessa representação angelical que as religiões fizeram. Então a religião não pode fazer isso que tem feito ao longo do tempo, nos prendendo em determinados estereótipos, reforçando inclusive determinados arquétipos primitivos que já nos levaram para um buraco. Nesse livro Doutrina Espírita, então, nos ajuda a entender que prática religiosa é prática libertária, que tem tranquilidade para entender que não pode haver uma constituição angelical de natureza espiritual como nós temos estabelecido para a condição angelical. E mais do que isso, céu e inferno está dentro de nós. Palavras de Leon Denis parecem muito fortes, né? Mas que são extremamente pertinentes quando a gente para pensar da seguinte forma. Nós hoje estamos no estágio mais evoluído da humanidade. Podemos acreditar. Estamos no ponto mais alto do nosso processo evolutivo enquanto seres humanos encarnados. Dá para acreditar?
Estamos ainda descobrindo a razão, estamos ainda ultrapassando essa linhazinha que separa o instinto da razão de perto, da razão plena, da razão que te faça ouvir a diferença de maneira muito tranquila e serena. O que a doutrina espírita então está fazendo, gente, para finalizar, é nos convidando então para esse exercício de consciência que fará com que a gente então chegue nesse instante tão projetado por todos nós, que é o momento do nosso desencarne, é o momento da nossa morte, seja lá como a gente queira dizer, mas que a gente pense da seguinte forma, imaginando que vai haver esse momento para todos nós em algum momento, e que diante dela pode ser que aconteça de a nossa consciência perguntar para nós: o que fizeste de tua existência? E Leon Denis responderá de uma maneira inspiradora para nós, diante de uma questão como essa, colocada pela sua própria consciência, porque pode ter certeza, é muito possível que São Pedro não esteja lá nos esperando. O que vai acontecer é que o homem prudente, a mulher prudente, como dirá Leon Denis, dirá sim para a sua consciência: olha só, eu lutei, eu amei, eu fiz de tudo para compartilhar as coisas que eu sabia. Eu fiz de tudo para perdoar as pessoas que apareceram no caminho. Eu fiz de tudo para pedir perdão àqueles que eu atrapalhei a caminhada, para me desculpar. Eu fiz de tudo para ser menos orgulhoso, para ser menos vaidoso. Eu fiz de tudo para ser menos egoísta. Eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo. Que a gente faça de tudo, então, gente, na nossa caminhada. Porque encontrar o sentido da vida significa fazer de tudo que nós podemos diante de todas as circunstâncias que nos são dadas. Viver na nossa plena potencialidade possível, olha que coisa interessante, diante das circunstâncias que nos são dadas. Ser o melhor membro da família que nós temos. Ser o melhor trabalhador no espaço laboral que nós estamos. Ser o melhor amigo para o nosso círculo de amigos. Ser o melhor inimigo para aqueles com quem a gente ainda tem desavença. Sermos os melhores possíveis, sempre tentando ser hoje melhor do que fomos ontem. O objetivo da vida, então, está num reino que não pertence a esse mundo. Se nosso objetivo fosse simplesmente acumular coisas, a resposta já estaria dada. Não fazia o menor sentido a gente viver da maneira como nós estamos vivendo. De fato, não faz. E que as palavras da doutrina espírita, então, nos ajudem a encontrar essa saída, esse caminho, que nós nos sintamos fortalecidos e fortalecidas para sermos sempre, a cada dia, a cada minuto, a cada hora, a cada segundo, a cada amanhecer, o melhor que nós pudermos ser, independentemente de onde nós estejamos. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui, pelo olhar tão atento de vocês, e espero que, quem sabe, em breve a gente possa continuar conversando, porque tem muita coisa para a gente ainda procurar. Muita paz, boa noite e boa semana, gente. Muito obrigado.